Muito obrigada e aproveito para cumprimentar todos, agradecerem muito o convite que me foi endereçado, ao professor Duarte Vilar, à professora Inês Casquilho Martins. Também dizer que é uma enorme responsabilidade que estou aqui, até porque nós também somos produto daquilo que Uhum. nos ensinaram nos bancos da faculdade e nesse sentido também é com muito orgulho eu posso dizer que fui aluno do professor Duarte Vilar, portanto também é aqui alguma emoção em estar aqui e partilhar aquilo que é o nosso conteúdo e o que é que andamos a fazer depois dos bancos da faculdade e a forma como nos inquietamos com esta complexidade social. Queria também, sem detrimento de ninguém, mas dar um cumprimento muito especial à professora Júlia Cardoso, que é uma das pessoas responsáveis por esta minha inquietude na área do envelhecimento, e cumprimentar, obviamente, toda esta mesa. Eu devo dizer que a minha área de interesse e até de investigação centra-se muito na prestação dos cuidados e, portanto, do serviço social também como uma profissão que cuida, não sendo o cuidar exclusivo das ciências médicas e, portanto, nós, sobretudo aqui o Serviço Social, tem uma enorme responsabilidade na forma como cuida das pessoas e cuida das pessoas também no sentido abrangente. Dizer também que vou fazer aqui alguma partilha, porque acho que não tem interesse entrar aqui numa reflexão muito teórica, vou fazer aqui uma partilha daquilo que tem sido a grande resiliência dos profissionais, sobretudo no terceiro setor, que é a área onde eu me situo, e estes desafios enormes dos quais fomos confrontados, desafios pessoais, desafios familiares e até desafios profissionais, porque todos nós somos um todo e, portanto, não podemos dissociar aquilo que é a nossa carga pessoal e a nossa carga familiar daquilo que é também a nossa carga profissional. Até porque durante este período da pandemia, a nossa família também entrou neste combate profissional que cada um de nós, assistentes sociais, teve e tem no terreno e estes enormes desafios. Eu vou partilhar aqui então a tela, penso que já está visível, ok? E portanto eu iniciaria então aqui a minha reflexão, um, centrado muito aqui na questão do terceiro setor e no trabalho com as pessoas mais velhas, no antes, no durante e no depois, porque eu penso que nós aprendemos com a experiência e o ato mais ignorante é nós reconhecermos o erro e permanecermos nele. Portanto, o antes, o durante, servem-nos também para nós percebermos e prepararmos aquilo que vai ser depois. E, portanto, o antes, de facto, este setor solidário e social está confrontado, de facto, com um modelo de cuidar muito centrado naquilo que são as necessidades básicas da vida das pessoas. Também muito assente nas questões das tarefas e na organização, muitas vezes, das respostas sociais, muito centradas naquilo que eu costumo chamar a política do relógio. E, portanto, deixamos muitas vezes aquilo que são o tempo do tempo dos cuidados para o tempo do tempo dos profissionais. E, portanto, é necessário, de facto, também percebermos isto e percebermos de onde partimos e para onde queremos ir. De facto, também estamos aqui muito centrados em procedimentos extremamente processuais e regulamentares, até por força daquilo que é os próprios acordos de cooperação. E, portanto, muitas vezes ou somos obrigados a priorizar papéis ao invés das pessoas. É um setor com enormes fragilidades, é um facto em que quem trabalha neste setor há muito que vem dizendo isto, mas que a pandemia trouxe de facto a nu. Mas também de realçar que em Portugal, pelo menos não houve nenhum caso conhecido, como houve em Espanha ou em França, em que as pessoas ficaram abandonadas nos lares ou ficaram abandonadas à sua sorte. Portanto, o que significa que este setor social e solidário também soube responder
de forma muito célere àquilo, dentro das suas próprias fragilidades, àquilo que tem sido esta pandemia. Muito com o esforço dos profissionais. É também um setor onde o estatuto profissional não é evidente, portanto nós temos carreiras muito precárias, temos um baixo estatuto, sobretudo da carreira das ajudantes de ação direta, um fraco reconhecimento social deste setor, uma visão de senso comum de que no setor solidário e social apenas se mudam fraldas às pessoas mais velhas ou se fornecem pratos de sopa e, portanto, significa que este setor faz muito mais do que de facto aquilo que é o estatuto reconhecido socialmente. Na verdade, nós assistentes sociais fomos e temos sido aqui também o grande garante da resiliência e da capacidade de resposta às populações mais velhas. Porquê? Porque durante a pandemia, não estando nós preparados para uma situação destas, sobretudo da obrigatoriedade do isolamento das pessoas mais velhas em situação de vulnerabilidade e das pessoas mais velhas com situação de demência, o que se constituiu aqui um enorme desafio na forma de proteção e de dignidade da prestação de cuidados destas pessoas e, de facto, creio que soubemos responder muito bem. Em primeiro lugar, logo no início da pandemia, deparámos aqui com uma situação de escassez dos colaboradores. Em primeiro lugar, não só por casos suspeitos, por outro lado também o fecho das escolas que fez com que ficássemos vetados a menos de metade das equipas de apoio e, portanto, nós assistentes sociais também tivemos que ir para a rua, andar de casa em casa a prestar cuidados diretos às pessoas para que elas não ficassem em situação, de facto, de fragilidade. É bom também dizermos que nós neste setor nos deparamos com uma escassez de EPIs, portanto, porque foi tudo... todas estas EPIs foram todas voltadas para o contexto hospitalar, nós ficámos sem nada, chegámos a trabalhar com a mesma máscara durante 2 e 3 dias, mas para que efetivamente a prestação de cuidados, os cuidados às pessoas não ficassem de facto comprometidos. A falta de condições que nos deparámos para que as pessoas mais velhas não poderiam ficar sós durante 24 horas em casa e, portanto, e nesse sentido tivemos que encontrar outro tipo de respostas partilhadas, respostas onde as pessoas pudessem ser cuidadas durante 24 horas, mas não estando sozinhas nos seus domicílios. Tivemos que fazer aqui uma gestão enorme daquilo que são as emoções, em primeiro lugar das emoções pessoais, das emoções enquanto profissionais, das emoções dos colaboradores e das emoções das pessoas utentes. Porque imaginemos o que é ficarmos confinados a um quarto durante 24 horas por dia e aparecermos um colaborador completamente mascarado e as pessoas nos perguntarem quem és tu. E, portanto, esta questão da relação e dos afetos não se criam nem se constroem à distância e, sobretudo, quem trabalha com esta dimensão da demência deteve-se aqui com um enorme desafio. Por outro lado, a questão da gestão do medo. Ninguém sabíamos o que era isto, nenhum de nós sabia o que era, e, portanto, gerir o medo das pessoas, dos familiares, o nosso próprio medo, porque não assumirmos que nós próprios também tivemos medo, mas a capacidade e o olhar para o bem comum muitas vezes prevalece sobre aquilo que é o nosso bem individual. Depois também nos deparamos com inúmeras comunicações vindas da DGS, da Segurança Social, umas atrás das outras, que mais não fizeram do que foi criar enorme confusão naquilo que seria a assistência prioritária, muitas vezes às pessoas mais velhas neste contexto. Depois assistimos também a uma questão extremamente bizarra, que foi a luta pelo estatuto profissional. Portanto, nós estivemos aqui e deparámos com conteúdos profissionais em bicos de pés, dizendo e chamando a si aquilo que seria a direção técnica destes equipamentos, quase pondo os assistentes sociais numa situação de secundariedade ou de incompetência. E, por outro lado, isto traz-me aqui à reflexão de que o problema não é quem gera as respostas sociais,
o problema não é quem será o profissional ou de conteúdo profissional deverá gerir as respostas sociais, até porque quem gera as respostas sociais, em minha opinião, são as pessoas utentes e as suas expectativas. E, portanto, eu creio que nós, no Serviço Social, não devemos sequer entrar nessa luta que me parece balofa, sem qualquer tipo de sentido, mas demonstrarmos de facto de que quem gera as respostas são efetivamente as pessoas, porque as respostas são para as pessoas, não são para os estatutos profissionais. Por outro lado, a questão da exaustão também profissional. A exaustão profissional, porque muitos de nós ficámos confinados 24 horas dentro dos equipamentos, deixámos de facto as nossas famílias e também gerir aqui um pouco aquilo que são as expectativas familiares dos próprios utentes que não sabiam como gerir toda esta pandemia. E, portanto, de ressaltar que, efetivamente, o bem comum, ou seja, o bem comunitário, prevalece e deverá prevalecer sempre sobre aquilo que é o bem individual. E creio que neste contexto, nós, assistentes sociais, soubemos muito bem estar no terreno, reinventarmos a nossa intervenção, reinventarmos formas de afeto e bastante resilientes, até porque, passa a expressão, nós levámos quase bordoadas de quase todo o lado, fomos obrigados a fazer planos de contingência, fomos obrigados a fazer muito mais do que aquilo que seria efetivamente a nossa competência e a nossa aptidão. Valeu sobretudo esta capacidade que nós, e que também nos foi muitas vezes transmitido nos bancos da faculdade, que é a capacidade de resiliência e de intervenção em contexto de crise. Também de ressaltar aqui o enorme espírito de entreajuda entre colegas de várias instituições que comunicávamos uns com os outros quase incessantemente, percebendo como é que poderíamos resolver efetivamente todas estas questões. E, portanto, passado isto, o depois, desenganemos se achamos que o pior já passou, porque o pior está para vir. E, portanto, como eu disse há pouco tempo, ainda na comunicação social, nós neste momento já estamos a sentir que estamos a apanhar os cacos daquilo que foi um enorme tempo de confinamento e de isolamento das pessoas mais velhas. Mas não só. Nós vamos ter neste momento um enorme desafio que é como vamos reagir a esta exaustão de todos nós, colaboradores e familiares, e até a nossa própria gestão das emoções e a nossa própria também gestão do nosso próprio bem-estar. Como é que vamos gerir a saúde mental que ficou e está bastante comprometida e não é um caso isolado só de pessoas mais velhas, mas também das próprias famílias e da própria organização familiar que assistimos neste momento a uma enorme desorganização dentro do seio das famílias, porque efetivamente nenhum de nós estaria preparado para ficar encarcerado durante tanto tempo, gerindo escolas dos filhos, gerindo apoios dos mais velhos, gerindo a profissão. Portanto, estamos a falar de uma carga extremamente pesada. Por outro lado, como é que vamos agora trabalhar esta questão da pobreza no que diz respeito aos rendimentos, das pessoas que vêm dos layoffs, de outras que perderam os seus empregos, e, portanto, como é que nós agora nos vamos organizar e como é que vamos agir e como é que vamos, sobretudo, atenuar estes riscos pessoais e familiares das pessoas. E eu penso que o Serviço Social aqui é convocado, de facto, mais do que nunca, para se adaptar a novos modelos de agir, quer no planeamento, quer na execução, quer na própria avaliação. E, sobretudo, no contacto e na relação com as pessoas utentes. Nós temos que restabelecer e reinventar esta forma de afeto, sobretudo nas pessoas mais velhas, porque aquilo que assistimos hoje é que as pessoas precisam imenso de afeto, precisam imenso de companhia, precisam imenso de um toque, de um olhar e do tempo de escuta e do tempo, sobretudo, de partilha. É necessário, de facto, promovermos os direitos das pessoas, sobretudo o direito ao cuidado e ao ser bem cuidado. E quando eu digo direito aos cuidados, eu digo os cuidados totais, integrados, holísticos, sistémicos, mas sobretudo libertadores. Um cuidado que não tem tempo para o cuidado. Um cuidado que tem tempo, que é o tempo que a pessoa precisa e requer para ser cuidada.
andamos todos muito sem paciência, andamos todos muito sem tempo, e o tempo dos cuidados neste momento é mais essencial do que nunca. O tempo que Pedro, por damos... isso mesmo eu agradecia-lhe que organize o tempo final para se Estou para já a finalizar a terminar, sua estou já a apresentação. terminar. E, portanto, a reinvenção das respostas, de facto, sobretudo, nós temos a capacidade de auto-questionarmos. Depois, também centrar um pouco esta questão dos cuidados sociais e os cuidados de saúde, uma discussão no terreno, que é uma discussão que me parece sem qualquer tipo de sentido, até porque a pessoa é uma só e os cuidados de saúde não podem ser diferenciados dos cuidados sociais, nem os cuidados sociais diferenciados dos cuidados de saúde. Portanto, que modelo de cuidados é que nós queremos? Que modelos de cuidados é que nós vamos querer efetivamente no futuro? E, portanto, o modelo de cuidados mais eficaz, que me parece, será o modelo de cuidado que tenha como a dimensão da perspectiva do direito à realização e à felicidade de cada pessoa. Eu trabalho também com o corpo clínico e posso dizer que, efetivamente, trabalhamos muito bem. Nenhum de nós tem o estatuto de quem é que comanda o quê, mas trabalhamos, de facto, de uma forma muito em parceria e diminuímos imenso aquilo que foi, e sobretudo, aquilo que foi a pressão hospitalar. E penso que o terceiro setor, de facto, tem que entrar dentro desta resposta, pensarmos, em primeiro lugar, se as respostas sociais são para as pessoas ou são as pessoas que são para as respostas sociais. Portanto, não podemos ficar em modelos partilhados de gavetas, muitas vezes quebrando aquilo que são as necessidades e expectativas das pessoas. Sim, os cuidados sociais têm que ser prestados com... 2 minutos para terminar, Pedro, Sim, se é o tempo possível. que preciso. Têm que ser prestados, de facto, com os cuidados de saúde. E, portanto, quando dizemos que o terceiro setor, efetivamente, tem uma perspectiva assistencialista, na verdade, isso não corresponde, de facto, ao real. Até porque já percebemos, pelo contexto e pela própria definição da cooperação das respostas sociais, que temos respostas obsoletas face àquilo que são os desafios do envelhecimento na atualidade. Portanto, que modelo de cooperação é que queremos para o futuro? Que modelos de base de estatutos profissionais é que queremos também dentro deste setor? Temos que entrar neste debate, sabemos de facto o que é que correu mal, portanto, podemos e devemos fazer melhor e, sobretudo, não podemos ser exclusivamente reprodutores de respostas massivas, temos também que ser pensadores dessas respostas. E nós, no Serviço Social, não podemos ficar fora desse debate. E, por último, deixava esta última mensagem, que é, e pelo tempo que estamos a viver, que é, precisamos, de facto, do 25 de Abril no pensamento desta resposta sobre o modelo de cuidados e que tipo de respostas de cuidados é que queremos para as pessoas. Muito obrigada.